Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van e hoje estamos aqui para falar de discos de música com a espera e expectativa de uma cinebiografia. Dan, 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 dan. Au! Michael Jackson vai estar nos cinemas semana que vem. Estou gravando esse disco aqui, este vídeo, dia 14, né, agora de abril. Dia 21 teremos a pré-estreia aí do filme do Michael. Vamos falar um pouquinho sobre essa cinebiografia e um pouquinho sobre a minha história aí, meus itens e minha história com MJ, o Michael Jackson. Eles conquistaram o mundo com sua música, mas pagaram um preço por isso. Eu odeio meu rosto. Michael, seja apenas quem você é. Você vai acompanhar a trajetória, os conflitos, os dramas nunca revelados da vida de uma família que nasceu para o sucesso. Vem aí, a maior sensação da TV americana, Os Jacksons, minissérie inédita. Passou na Globo em 1993 uma minissérie chamada Jacksons, Os Jacksons, né? Um sonho americano, que era uma série lá da ABC, lá dos Estados Unidos, né? Que contava ali a história da infância do Michael com os Jacksons 5. Tem inclusive aqui, ó, esse disco aqui, ó, da época, né? Tinha aqui os grandes hits do Michael aí com seus irmãos, né? Os Jacksons 5. Ben, Music and Me, né? Só musicão, né? One Day in Your Life, I'll Be There, ABC. Gosto muito desse fase I Want You Back. Infelizmente não posso tocar aqui no YouTube, né? Porque o YouTube não permite, mas este é o vinil aí da época original aqui do Brasil, pela Som Livre. E essa minissérie ali, Um Sonho Americano, eu lembro de assistir lá em 93, na Globo. Foi um pouco antes, se não me engano, ali do show, né? Quando o Michael Jackson veio depois trazer o show do Dangerous aqui no Brasil, a turnê. E essa minissérie é muito bacana, contava ali a história da infância do Michael e da família dele, né, dos pais, como os pais dele se conheceram, toda aquela história dos irmãos ali formando a banda, os irmãos mais velhos formando a banda, e que eles tinham que ensaiar muito, fazer muitas apresentações, tinha uma cobrança muito grande ali do pai deles, né, e depois o Michael ali, que entrou muito pequeno ainda, como principal vocalista ali, e depois a história nós conhecemos, né? Mas essa minissérie era bem bacana, eu lembro de assistir, que eu, como criança ali dos anos 80, 90, era muito fã do Michael, sim, ali das músicas, dos clipes, né? Eu já vou mostrar aqui alguns itens, ó, por exemplo, que eu curtia muito ali, o filme do Moonwalker, um filme como nenhum outro, né? Que tem a participação ali, só clipes ali do Smooth Criminal, e Are You Okay? Are You Okay? Então esse filme é muito bacana, até meio chatinho deixar esse DVD agora, oficial, né? Mas é um filme assim, como o filme ele é bem questionável, né? Mas ele tem os clipes, as músicas, que é o que importa. Efeitos especiais. E é claro que eu jogava lá no Master System e depois no Mega Drive o Moonwalker, né? São dois jogos diferentes ali, a versão do Master System e do Mega Drive, né? Eu joguei mais a versão do Master. Tem o cartucho também, né? Mas muito bacana esse jogo com a trilha do Michael, claro, né? As conversões aí, muito bacana. Então eu gosto muito deste disco aqui também. E, é claro, depois nós tivemos a Dangerous Tour, né? Que vem aqui para o Brasil. O Dangerous foi lançado lá em 91. Esse aqui também é o vinil original ali, comprado no Carrefour. Esse aqui foi presente, né, que eu ganhei da Rose, minha cunhada. E esse disco aqui, quem lembra da estreia no Fantástico, The Black or White, né, aquele disco sensacional, música sensacional, Macaulay Culkin participando, né, e foi uma febre, né, quando aquele videoclipe, que é incrível até hoje, estreou, né, como Black or White, que pra mim é uma música perfeita aí da música pop até hoje. Tem a participação lá do Macaulay Culkin, né, que inclusive é um que
defende aí o Michael, né? Que diz que nunca viu nada, presenciou nada errado na presença do Michael Jackson, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Mas esse videoclipe é fantástico até hoje. A letra dessa música é sensacional. A música é incrível. Uma fase ótima aí. Esse último, para mim, o último grande disco do Michael, né? Tem muita coisa legal aqui. Tem Remember the Time, que é uma música que eu gosto muito. O clipe também é muito bacana. Tem muita música boa aqui nesse disco icônico também do Michael, né? E eu lembro quando estreou no Fantástico lá o Black or White, que tinha toda aquela questão dos efeitos, né? Quando os rostos ali estavam fazendo aquele morphing. Bem bacana também. E eu queria ter ido no show. Eu assisti aquela minissérie lá do Jackson, quando né? E eu adorava, assim. Eu lembro que tinha cenas, assim, bem apelativas emocionalmente, né? Quando ele tinha o ratinho dele lá, que era o único amigo dele. Né? O Michael tinha um ratinho na casa dele que acabou... Ele, na imaginação dele, era um amigo dele, né? E depois o ratinho acaba morrendo ali. É uma cena bem triste. E eu queria muito ter ido no show, mas eu era nova, né? O show foi só São Paulo, Rio, acho, na época, né? Então eu assisti na TV. Mas sempre curti muito o Michael, né? Os clipes. Tem, por exemplo, esse DVD aqui, que é o Visions. Não sei se consigo mostrar ali, que ele tem um efeito aqui, né? Com 3D. Com os videoclips, né? Esse aqui são 3 DVDs com os videoclips aí do Michael, né? Os clássicos, desde o clássico Billie Jean, que é o que está ali, né, no Thriller, até aquele último que ele fez com a irmã dele, com a Janet Jackson. Então tem todos aqui, né? Billie Jean, Beat It, aqui Bad. Aqui temos, por exemplo, a turnê do Bad, tem esse DVD também, que é de 88, se não me engano, essa turnê aqui. O Bad foi uma turnê gigantesca que ele fez muito sucesso. Esse aqui é uma outra coletânea também de clips, né, que saiu antes aqui no Brasil, também bem legal. Mas esse Michael Jackson Visions aqui é muito legal, uma coletânea sensacional para quem gosta aí, né? E é claro, né, nós temos aí, ó, Thriller, o disco mais vendido de todos os tempos até hoje. Disco que mudou não só a música pop, mas a cultura pop, a forma de você consumir. Eu sempre digo que não vai existir nunca mais um Michael Jackson com o sucesso que ele teve. Tanto, né, claro, pelas músicas, pela qualidade que a gente conheceu. Ele transformou os vídeos na MTV. Né? Ele criou os vídeos com o próprio videoclipe do Thriller, onde ele está se transformando lá no lobisomem, que é um videoclipe incrível até hoje. Né? E depois todos os outros clipes dele, Billie Jean, Beat It, ele transformou os vídeos, a música, moda, né? Ele tinha as roupas, a jaqueta vermelha dele do Thriller, essas roupas aqui que ele sempre usava, né? E transformou a cultura também. E eu digo que não vai existir um novo Michael Jackson, porque hoje é a forma como nós consumimos música, né, em geral, aí através de streams, é muito diversificado, muito nichado, né? Na época aqui do Michael, você tinha o Michael Jackson como uma marca. Eles até falam isso no trailer aí dessa nova biografia, né? Que ele é uma marca tipo a Coca-Cola, todo mundo conhece. Você pode gostar, não gostar, curtir as músicas ou não, mas você conhecia o nome Michael Jackson. Todas as idades, né, as gerações, a criança, o adulto, né, os mais velhos ali, os idosos conheciam. Ah, quem é Michael Jackson? Ah, é aquele que dança, tem todo, né, engraçado, tem as músicas. Né? Então mesmo quem não era fã das músicas do Michael na época, conhecia, até pelas polêmicas também, né? Ele criou toda... Ele não, né? Os jornais criaram ali uma questão dos paparazzi, né? Quando ele começou a fazer tratamento de pele, ali, que tinha assim a questão do vitiligo, né? Onde a pele dele começou a ficar manchada e ele fez o tratamento ali para as manchas, né? Ele acabou criando essa moda, né? Que ele tinha feito uma transição, né? Da cor negra para branco. E as cirurgias plásticas, né? Muitas cirurgias que ele fez durante a carreira dele, né? No rosto, no nariz ali, que
que era uma questão que ele falava, né, que o pai dele criticava muito o nariz dele, né. Então essa edição aqui, ó, é belíssima. Também esse aqui, os 25 anos do Thriller, né, desse disco aqui. Então aqui tem o disco original, Wanna Be Started Something, Baby Be Mine, The Girl Is Mine, que é com o Paul McCartney, que é uma baladinha bem legal também. Thriller, claro, né? Do lado B, Beat It, Billie Jean, Human Nature, PYD, né? Pretty Unseen e The Lady in My Life. E aqui nós temos alguns discos, esses foram ali em 2008, que ele gravou com alguns artistas ali da época, né? Antes de falecer, infelizmente, né? Em 2009. Olha que foto linda, né? Aqui o clipe, né? Do Thriller. Aqui o Quincy Jones, que era o produtor, né? Dos discos dele até ali na época. Parceria dele com o Quincy Jones, já falei aqui também sobre essa parceria aqui no canal. Foi obviamente uma parceria de muito sucesso, que depois o Michael trabalhou, né, por conta também. Essas fotos clássicas aqui do Thriller, essa edição de 25 anos, né? O clipe de Billie Jean. Billie Jean é a música pop definitiva, na minha opinião, né? Quem sou eu ali? Mas para mim é a música pop definitiva. Eu gosto muito desse disco aqui, até hoje o mais vendido aí, entre os mais vendidos. E agora teremos essa cinebiografia, então, né? Que é dirigida aí pelo Anthony Fuqua, que é o diretor muito bom aí, né? De Um Dia de Treinamento. E o Michael é interpretado nesse filme pelo sobrinho dele, né? O Jafar Jackson. Né? Então já vai estrear na semana que vem. E é claro, assim, já vamos ajustar as expectativas, né? Eu gosto de cinebiografias em geral. Nem todas são boas, né? Eu gostei muito da cinebiografia do Elton John, muito bacana. Já a do Queen, né? É fraquíssima, na minha opinião, né? Tanto quanto, né, de forma geral. Mas a do Elton John é muito bacana, né? Gosto daquela cinebiografia. Mas nós temos que ajustar as expectativas, né? Porque é claro que existe, por exemplo, aqui o investimento ali, a supervisão da família do Michael nesse filme agora, né? Que vai ser, o filme se chama Michael mesmo, né? Não. E assim, as pessoas perguntam se vai ser um filme chapa branca, né? Se vai esconder as coisas do Michael. Então a gente tem que ir com essa expectativa, né? Porque é assim uma supervisão ali da família, mas que nem por isso, né? E me parece assim, o trailer parece muito bom. O Jafar ali no papel do Michael está muito bem, até onde nós vimos aí nos trailers, né? E as músicas estão lá, os grandes momentos da carreira, né? Desde a entrada dele no Jackson's 5 até a carreira solo dele com Off the Wall, o primeiro disco. Depois o sucesso exorbitante dele, um sucesso inimaginável hoje, né? Que ele fez ali na época do Thriller, depois do Bad, nos anos 80, né? Toda a questão cultural ali que ele influenciou, né? E depois nós temos, né, a partir dos anos 90, depois do Dangerous, a questão ali de processo. A partir dos anos 90, depois do Dangerous, né, nós tivemos as questões judiciais, né, infelizmente as denúncias contra o Michael Jackson, toda aquela cobertura da mídia, né. No fim ele acabou não sendo condenado por nada, foi investigado, não foi condenado, mas até hoje as pessoas aí discutem, né, essa questão. Então talvez isso apareça em um segundo filme, pelo que eu entendi. Provavelmente essa cinebiografia aí vai ser dividida em duas partes, né? Então nós temos aí essa primeira parte do Michael, desde o início dele lá com os irmãos até o grande estrelato nos anos 80, né? Acredito que até nesta fase aqui do Thriller e do Bad também, nos anos 80. E uma segunda parte, possivelmente, né, a partir ali dos anos 90, talvez a partir do Dangerous, né, com as questões aí, todas essas questões sendo levantadas mais para frente. Vamos ver, né, porque falando sobre expectativas, as cinebiografias também tem essa questão, né, que você não pode levar tudo ali
como verdade absoluta ou mentira absoluta, né? Então nós temos que ter essa definição também aí para assistir o filme, né? Sobre, né, eu falei das cinebiografias, 2 recentes legais que eu assisti, né? Foi ano passado, nós tivemos uma do Bob Dylan, que é um completo desconhecido, estrelado lá pelo Timothée Chalamet, que hoje está um pouco controverso também aí, né? Mas essa cinebiografia eu gostei muito. É uma biografia também ali sobre o início da carreira dele, até aquela fase onde ele, acho que até peguei o disco aqui, onde ele troca o violão pela guitarra elétrica, né? Ele é cantor de folk, né? O Bob Dylan. E aí depois, lá no final dos anos 60, ele troca o violão dele pela guitarra elétrica, naquele concerto famoso, né? Um festival de folk. E essa cinebiografia achei bem bacana. Assim, também, apesar de meio resumida, mas as músicas estão lá. O Chalamet está fazendo muito bem o papel, então eu recomendo sim. Um completo desconhecido, né? Está hoje aí nos streamings para assistir, né? E nós tivemos também agora no começo desse ano aí uma biografia do Bruce Springsteen, que também é um cantor que eu gosto muito. Aqui no Brasil, em português, o nome do filme é Salva-me do Desconhecido. Também está no streaming aí da Disney Plus. E essa biografia é um pouco diferente, porque ela é um recorte, né? Ela não diferente das cinebiografias, onde geralmente nós temos ali a carreira, né, quase completa ali, uma fase longa do artista. Lembrei também da cinebiografia do Ney Matogrosso, que nós tivemos aqui no Brasil também, né? Homem com H, também, uma excelente. Eu gostei bastante também desse filme. E desse do Bruce Springsteen é um recorte, uma fase específica, né? Quando ele teve ali, começou a lidar com sua depressão, suas questões, né, de depressão, né? Onde ele teve mesmo, onde ele aprendeu a lidar com o sucesso, com os shows, com as turnês e se manter mentalmente estável, saudável, né? Depois ele aprendeu a buscar ali uma ajuda de psicólogos e tudo mais. Então eu achei interessante, porque não é um filme assim com a carreira toda dele, né? É um recorte ali bem específico, mas também é bem legal, principalmente para quem é fã ali, mas para quem também não é tão fã do Bruce Springsteen, é um bom filme também, né? Então fica aí 2 dicas, né, com essas 2 biografias. Para quem quiser lembrar aí mais do Michael antes do filme, semana que vem, tem 2 recomendações também, né? Nós temos primeiro This Is It, que é aquele documentário, também está aí no streaming, que é o documentário com os ensaios, né? Com o registro dos ensaios daqueles shows que ele iria fazer lá em 2009, né? Infelizmente ele acabou falecendo, né? Todos nós acompanhamos na televisão também o dia lá que foi o falecimento e o funeral do Michael Jackson, né? Que o mundo parou para assistir também. Eu lembro bem daquele dia. E esse This Is It é um documentário excelente também, com os ensaios, né? Do que seria aquele show. Tudo muito bem documentado, assim, excelente demais, né? Também depoimentos dos músicos e os dançarinos que estavam ali trabalhando com ele para aquele último show, né? E nós também temos já um pouco mais antigo, um documentário sobre o Thriller, quando o Thriller completou 40 anos, né? Sobre a produção do disco, as músicas desse disco, os vídeos, né? Os videoclipes. Thriller 40 anos também está aí no streaming, que vale a pena demais também. E nós temos um outro que não é só do Michael Jackson, mas que é excelente, que é o A Noite que Mudou o Pop, né? Eu já falei desses documentários aqui no canal, mas quem lembra daquela gravação do USA for Africa, né? Que era um evento beneficente. We are the world, we are the children. E todos os artistas que se reuniram naquela noite, incluindo o Michael Jackson, né, que foi um dos compositores ali dessa música.
né? Então é um documentário excelente também, depoimento dos artistas que estão hoje aí, que estão conosco aí até hoje, e imagens ali das gravações daquela noite histórica, que não sei se nós teríamos um elenco como aquele novamente aí na nossa cultura e na nossa música, né? Então é bom demais, a noite que mudou a música, né? Está, acho que na Netflix aí, que também recomendo demais. É realmente emocionante para quem, principalmente para quem lembra, curtia lá naquela época como nós, quando éramos crianças ali no finalzinho dos anos 80. Então está aí, estou na expectativa ajustada, né? Mas parece muito bacana aí a nova cinebiografia do Michael Jackson. Eu vou estar lá na pré-estreia para assistir, né? E comente aí se você também, qual o seu disco favorito do Michael, seu videoclipe favorito, sua música favorita do Michael, e se você vai assistir essa cinebiografia. Valeu, beijão no coração de todos e